O skate vai muito além das pistas, das manobras. A modalidade, gente, movimenta milhões com prêmios robustos e impacto global. A brasileira Raíssa Leal, de apenas 16 anos, conquistou o Super Crown em São Paulo e faturou mais de R$600 mil. No Brasil, a modalidade ganha destaque não só pelas manobras, mas pelos números expressivos que movimenta. Raíssa Leal, a fadinha do skate, é a prova viva desse impacto. Com apenas 16 anos, ela conquistou neste domingo o título do Super Crown, etapa decisiva da Street League Skateboarding, realizada no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Pelo primeiro lugar, Raíssa faturou um prêmio de R$100 mil, cerca de R$604 mil. Mas a performance de Raíssa vai além dessa conquista. Somando os prêmios das etapas de Tóquio e San Diego, onde também ficou no topo do pódio, a skatista acumulou outros R$100 mil, totalizando mais de R$1.200.000 apenas em prêmios na temporada da SLS. O sucesso do skate não se resume aos campeonatos. A modalidade atrai milhões em patrocínios, vendas de equipamentos, marcas esportivas e transmissões globais, consolidando o mercado em expansão. Com a popularização das competições e a inclusão do skate nas Olimpíadas, o Brasil surge como um dos principais protagonistas nesse cenário. Nomes como Raíssa Leal e Kevin Heffler transformaram o país em referência mundial, inspirando novas gerações e ampliando o impacto econômico da modalidade. O skate brasileiro, que combina talento, juventude e determinação, é hoje uma potência global, movimentando cifras que antes pareciam impossíveis para o esporte. Esse crescimento ressalta que o skate não é apenas uma prática esportiva, mas um negócio robusto que une esporte, cultura e mercado numa trajetória ascendente no Brasil e no mundo. Bom, e para falar sobre a modalidade esportiva e a grana que ela movimenta, nós recebemos Eduardo Musa, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding. Eduardo, bom dia para você, bem-vindo. Olá, bom dia, Rafael. Obrigado pelo espaço para a gente falar de skateboard brasileiro, cumprimentando os amigos dos times Brasil da CNBC. Obrigado pelo espaço. Valeu você e parabéns pela conquista, né? Com a Raíssa Leal conquistando essa premiação aqui em São Paulo. Bom, queria te perguntar, falando especificamente sobre a parte de negócios, da grana que essa modalidade movimenta. Com a entrada do skate como modalidade olímpica nas Olimpíadas de Tóquio, certamente a modalidade ganhou um outro valor, ganhou um outro contorno, um outro olhar por parte da sociedade e se posicionou, o skate acaba se posicionando de outra forma diante de outras modalidades esportivas, né, Eduardo? É claro que quando a inclusão do skateboard nos Jogos Olímpicos, o grande público sempre foi uma bolha do skate. Antes o skate sempre teve uma questão muito clara do mundo dele, né? Com as marcas específicas. Agora a gente saiu um pouco da bolha depois da Olimpíada e os investimentos aumentaram sem dúvida nenhuma, sempre tentando manter essa questão de alto desempenho e a cultura e o lifestyle do skateboard, que esse é um dos segredos do sucesso da modalidade. E uma questão, porque do ponto de vista da entrada de mais esportistas mesmo na categoria, né, no skateboard, ele é um tipo de esporte que tem uma barreira de entrada menor, quer dizer, a chegar e começar a treinar, começar a aperfeiçoar, é uma coisa mais simples nessa categoria do que em outros esportes? Isso facilitaria, no caso de um país como o Brasil, disso, de repente, ter crescimentos mais expressivos? Sem dúvida nenhuma. Aí a gente tem aí uma bifurcaçãozinha que pode ser perigosa, porque do mesmo jeito que é barato você iniciar, hoje você anda na rua, né? A modalidade street quer dizer exatamente isso, você pode ver até por essa competição, e esse vídeo que está passando da Raíssa, são obstáculos que imitam situações normais de rua, então você consegue isso. A questão principal é que os skates em si, que hoje se vendem, não são skates de qualidade. Isso pode trazer algum prejuízo para quem está iniciando, né? Mas, de qualquer forma, obviamente, que a gente está muito feliz com esse aumento de visibilidade de praticantes do skateboard brasileiro. E aí você estava falando há pouco que desde que o skate estreou nas Olimpíadas, nos Jogos de Tóquio em 2020, aumentou o investimento na modalidade. Quanto aumentou e o que a gente pode esperar para o futuro em relação ao investimento nessa modalidade esportiva, Eduardo? Olha, se eu falar percentualmente aqui, é um número astronômico a diferença se a gente colocar aqui antes de Jogos Olímpicos para
para agora, né? Como você estava falando das premiações da Raíssa. E a Raíssa é um exemplo claro do trabalho da confederação no sentido de fomentar o esporte. A Raíssa precisou muito da nossa entidade no início da sua carreira, hoje não precisa mais, graças a Deus, e o esforço dela e o talento dela, ela conseguiu criar uma estrutura que ela consegue hoje se desenvolver. Mas a confederação foi muito importante para a Raíssa no início, justamente por dar essa estrutura. E hoje a gente tem condição de dar estrutura. Ano que vem, a gente deve ter um aumento considerável, por exemplo, de número de atletas na seleção brasileira. A gente deve saltar de 18, 20, que é a média que tem acontecido, para uns 30 e poucos skatistas que vão contar com o suporte da confederação, justamente por conta desse aumento de verba que a gente vem conseguindo, seja através dos critérios técnicos da divisão do Comitê Olímpico do Brasil ou através de patrocinadores. E uma coisa interessante, né, é que os esportes normalmente eles carregam aí uma cultura toda também de vida em torno deles, né? E o skate tem isso já há bastante tempo. Isso também aumentou o mercado em torno do skate? Quer dizer, qual que é a filosofia aí que se coloca no skate, que além de estimular a própria atividade, o conjunto e até também um pouco em termos de visibilidade de outros momentos de assistir o skate, como é que isso entra na cultura ou cresce na cultura brasileira como consumo e também como entretenimento? Esse é o grande desafio da confederação e dos praticantes, principalmente os mais antigos do skate, porque uma das filosofias do skate, a principal, na verdade, é a amizade e não necessariamente a competição. Quando você vai para uns Jogos Olímpicos, onde ali o objetivo é a competição, isso conflita um pouco. Então, é comum você ver, por exemplo, os próprios skatistas que ganharem tentando desfazer um pouco essa coisa da inimizade ou da competição a qualquer custo, que no skate não existe. Então, esse talvez seja o maior desafio da comunidade do skate hoje em manter sim, porque né, os Jogos Olímpicos, as medalhas falam por si só, né? Existem diferenças, todo mundo quer ganhar, porém, mantendo essa filosofia do skate. Então, eu acho que esse é um desafio grande, é uma questão, eu computo hoje o skate olímpico como mais uma vertente do skate, do mesmo jeito que a gente tem as modalidades não olímpicas, do mesmo jeito que a gente tem a cultura, do mesmo jeito que a gente tem o lifestyle do skate, eu computo hoje, eu coloco o skate olímpico como uma outra vertente. E uma não é excludente da outra. Elas podem conviver, e a gente tem mostrado isso, que elas podem conviver. A própria Raíssa é uma que se acostumou a ganhar, ela tem muitas vitórias, mas ela sempre repete esse discurso que é dela, óbvio, do sentido de valorizar a amizade, de valorizar o feito dos outros. Então, isso que a gente tem lutado para que isso não domine a cultura do skate de uma forma geral. Agora, um dos grandes destaques nessa modalidade no skateboard é o Japão. O que falta para o Brasil chegar ali e se igualar ao desempenho do Japão? A gente começou o ciclo olímpico, né, lá em Tóquio, como Brasil e Estados Unidos como grandes potências do skate. O Japão surgiu, eles fazem um trabalho que culturalmente é muito difícil que a gente repita aqui, mas é claro que a gente tem trabalhado aqui, quebrado a cabeça, para que a gente consiga colocar um trabalho um pouco mais, como estava falando na pergunta anterior, da questão competitiva, para que a gente tenha uma visão. Lá eles conseguiram moldar, e os skatistas que andam lá, eles conseguiram criar uma cultura de treinamento que os brasileiros, os americanos, enfim, as primeiras nações a dominar o skate não têm. Eles têm essa cultura lá. Então, a gente está tentando, dentro da nossa cultura, porque não é simplesmente imitar, e não dá para comparar a cultura japonesa com a brasileira, e aí eu não estou fazendo juízo do valor, são culturas diferentes mesmo. A gente está tentando criar, dentro do nosso estilo, dentro da nossa cultura, uma estrutura para que os brasileiros consigam, em número de atletas no ranking mundial, se juntar ao Japão. Muito legal isso que você falou sobre o senso de amizade, de pertencimento, a questão da comunidade, muito bacana e deixar que isso seja preservado, né? E não se transforme numa rivalidade que a gente sabe que é natural do esporte, da competição, mas que isso não se sobreponha a esse espírito de amizade, de coletividade, de união. Este foi Eduardo Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado a vocês pelo espaço para falar de skateboard, aproveitando e desejando boas festas a todos os telespectadores e a vocês também. Muito obrigado pelo espaço. Opa, valeu. Você também, viu?